Olá a todos. Estamos aqui para iniciar o nosso primeiro programa, o nosso primeiro quadro, para falar sobre a temática do autismo. Esse assunto que é tão importante e que carece de muita informação, de muita sensibilização da sociedade em relação a ele. Hoje nós estamos aqui para esse primeiro programa com uma pessoa muito especial, que é a Cícera Damasceno. Ela que é neuropsicopedagoga, presidente da AMA Pedreiras e também mãe de um adolescente com autismo. Com certeza, ela é alguém que tem muito a compartilhar conosco e estamos muito felizes por ela ser a primeira pessoa a estar aqui com a gente, compartilhando, falando um pouco da sua vida, dos seus desafios e de tudo aquilo que ela já enfrentou e que pode nos acrescentar em relação ao autismo. Seja bem-vinda, Cícera, ao programa, que é uma parceria do Instituto Servos com o canal Autismo Diário, também com o Felipe, que está ali por trás das câmeras, ele que foi um dos idealizadores deste trabalho. Então, estamos muito felizes aqui para começar este momento, que com certeza vai ser um marco na comunidade do autismo na nossa região. Então, vamos começar. Primeiramente, por se tratar de ser o primeiro programa, então, claro que nós precisamos falar um pouco sobre os sintomas do autismo, quais são as características do autismo, quais são os sinais de alerta que uma mãe pode identificar para poder procurar ajuda. Olá, pessoal. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço falando desse assunto tão relevante, a julgar pela grande... por tudo que vem acontecendo no país inteiro acerca do autismo, acerca dos quadros, dos números que vem aumentando cada vez mais, né? Então, esse quadro, esse programa, ele se torna importante e relevante a julgar pela temática que é de grande abrangência no Brasil, né? Então, eu estou imensamente feliz por estar aqui, viu? E também de estrear esse quadro, esse programa, podendo trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas vivências como mãe, também das experiências enquanto à frente da instituição, para falar desse assunto tão relevante. Então, você já pode falar sobre os sintomas do autismo, as características do autismo, quais são os sinais que uma mãe pode identificar para poder procurar ajuda. Hoje, nós temos tivemos grandes avanços na ciência, né? De modo que há grandes oportunidades sobre diagnósticos precoces, eles já favorecem com que essa criança, com que essa família tenha a oportunidade de obter esse diagnóstico o mais breve possível. Então, assim, é necessário, é primordial que a família possa estar atenta a alguns sinais que, de fato, são alertas. Então, assim, a fase da criança tem alguns marcos de desenvolvimento. Então, quando você, mãe, perceber que a criança está dentro de um contexto, apresentando características que não estão dentro do marco para aquela idade, é importante utilizar esse ponto como sinal de alerta para buscar ajuda, tá? Então, assim, caso a criança nos primeiros meses de vida já possa expressar algum comportamento de não acompanhar as coisas com o olhar, no caso do bebezinho, que já pode ser identificado já com os primeiros meses, né? Não pegar no peito, não conseguir olhar, acompanhar as coisas com o olhar, apresentar algumas dificuldades com a questão do tônus muscular, do tônus cervical, são sinais de alerta. Lembrando que nenhuma característica, por menor que seja, pode ser ignorada. Então, qualquer sinal de alguma condição que a mãe perceba que está fora do contexto da infância para aquela idade, é necessário que que essa família busque ajuda o quanto antes. Então, assim, algumas características: andar na pontinha dos pés, apresentar
atraso na fala, atraso na comunicação, né? Alguma disfunção de caráter alimentar, por exemplo, seletividade para alguns alimentos, são fatores, são características que podem representar o autismo. Então, são sinais de alerta que a família não pode ignorar. Muito bem. Tem algumas crianças também que brincam de forma diferente, né, com o brinquedo. Eu lembro que o Kalel, meu filho, ele não brincava com o carrinho da forma convencional. Ele virava o carro e ficava girando as rodas. Então, a forma de brincar com alguns brinquedos que foge da característica normal, da função para a qual aquele brinquedo foi feito, né, também é uma das características. Então, e Cícera, e depois de identificar esses sinais, verificar essas características, qual seria o primeiro profissional que uma mãe deve procurar? A quem ela deve recorrer para poder tirar as dúvidas? É importante, né? Então, assim, quando identificados sinais que possam estar dentro do espectro autista, a família ela precisa procurar um neuropediatra para que esse profissional ele possa iniciar um processo de investigação. E ele também depende de respostas de outros profissionais, que é uma equipe de multiprofissionais. Mas o primeiro profissional é o neuropediatra. Então, a família que identificar algum sinal que possa estar dentro desse leque de características que fazem parte do TEA, do autismo, então a família precisa procurar imediatamente esse profissional para que possa iniciar uma investigação, né? E daí obter essa resposta diagnóstica que pode representar de uma grande importância para o processo de habilitação futura. É verdade. E, como você disse, nenhum sinal deve ser ignorado. É importante entender que cada autista é de um jeito, por isso o tamanho dessa complexidade, e procurar um profissional o mais rápido possível, porque o diagnóstico precoce é o que vai fazer toda a diferença, não é isso? Na evolução do tratamento, na resposta que essa criança pode dar ao longo da sua vida. Então, agora que nós conhecemos um pouco dos sintomas do autismo, sinais de alerta que podem ligar aí a atenção da mãe para ela procurar ajuda, eu quero saber, Cícera, como que o autismo passou a fazer parte da tua vida. Esse é um momento sempre emocionante, né? Que já a gente às vezes muda até a voz, porque muitas vezes nós começamos a falar de forma profissional e aí depois nós começamos a falar de forma pessoal. Já é algo nosso, sobre a nossa vivência mesmo ali, e tem toda uma questão emocional. Mas conta pra gente aí de forma resumida como que o autismo passou a fazer parte da tua vida. De fato, é algo que nos emociona muito, porque faz parte da nossa vida, é algo que é a nossa vida e é o autismo diário, né? O meu filho ele tem 20 anos hoje, e eu digo que eu vivi o autismo na fase mais crucial, onde não existia nem leis tão direcionadas como existem hoje. Mas para mim, foi não foi desafiador no sentido de aceitação, porque eu consegui aceitar o diagnóstico do meu filho, mas foi desesperador no sentido de perceber que o mundo, que as pessoas não estavam preparadas para acolher, para lidar, para conhecer, para abraçar meu filho como uma criança, né, precisa ser acolhida e ser abraçada. Então, o diagnóstico do meu filho veio um pouco tarde, ele veio aos 8 anos, o diagnóstico clínico. Só que eu, como mãe, já sabia que existiam algumas características ali, busquei tudo o que foi possível de resposta no sentido de ajuda no sentido de buscar uma resposta, né? Mas eu estou falando de autismo há 15, 20 anos atrás, onde a temática não era tão abordada, onde o assunto era ignorado, onde até os próprios profissionais desconheciam do assunto. Então, nós perdemos muito tempo, porque o diagnóstico do meu filho clinicamente veio muito tarde, com 8 anos de idade. E, como nós havíamos falado antes, o diagnóstico precoce ele é determinante para o processo de habilitação. E descobrir o autismo aos 8 anos de idade,
veio junto diversos prejuízos. Então, meu filho ele era nível 3 de suporte, e o fato dele não ter tido um tratamento correto, no tempo correto, fez com que o quadro dele se agravasse e ele chegasse ao nível 3 de suporte. Ele não era verbal, apresentava muitas características, dificuldades motoras, né? E, então, assim, foi muito difícil nesse contexto. Mas eu aprendi a aceitar o meu filho como ele é. Eu aprendi que existem coisas que a gente pode modificar, que a gente pode melhorar. E essas coisas que podem ser melhoradas, aí sim precisa haver a nossa ação. Mas, apesar que, né, você não vai conseguir modificar 100%, talvez a gente não consiga modificar 100%, mudar 100% um contexto, mudar um cenário 100%, mas dar qualidade de vida, buscar a qualidade de vida para o meu filho foi o ponto principal, o ponto de partida, o ponto que me fez realmente, eu como mãe, me levantar da cadeira e dizer, eu não aceito que ele seja destinado a ficar em um quarto trancado. Eu preciso que meu filho tenha oportunidade de um tratamento. Então, o impacto do autismo veio para a minha vida pelo despreparo de todo um contexto social que não estava adequado a isso. Mas eu consigo visualizar ainda, mesmo diante de todas essas dificuldades, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Então, meu filho hoje ele tem 20 anos, ele conseguiu avançar em diversas áreas em que, inclusive naquele período, há 15 anos atrás, era compreendida como impossível de acontecer. Então, perceber que o meu filho evoluiu, isso fez toda uma diferença na minha vida, né? E também entender que a família é um dos pontos principais nesse sentido, a ação, ir atrás, correr atrás. Mas graças a Deus hoje a gente já conversa sobre isso abertamente, oportuniza também outras famílias a conhecer, né? E isso favorece positivamente no sentido de trazer benefícios para a compreensão da família. Mas eu, como mãe, eu sou grata a Deus pela vida do meu filho, porque Deus me deu ele perfeito, e eu agradeço a Deus pela vida do meu filho. Talvez, se meu filho não tivesse vindo uma pessoa autista, talvez eu seria totalmente diferente de quem eu sou hoje. E eu tento e busco melhorar a cada dia, como mãe, como mulher, como pessoa, para que eu consiga, assim, ajudar o meu filho e ajudar também a comunidade autista. Muito bem. A Cícera ela tem uma história realmente inspiradora. E a diferença da Cícera para as outras mães que resolveram assumir o diagnóstico dos filhos e também trazer mais informações para que outras possam entender mais sobre a situação que enfrentam, é que a Cícera teve uma luta solitária, né? Ela descobriu sozinha, viu que não tinha ninguém para acolher, viu que não tinha tratamento ao redor dela e se negou a deixar que o filho ficasse trancado em um quarto de casa. Então, ela enfrentou uma luta completamente solitária. A luta da mãe atípica hoje, ela ainda é um pouco solitária, mas na época da Cícera, com certeza, era bem mais. E a partir dessa luta solitária, ela ganhou forças, aumentou o seu repertório de conhecimento e pôde ajudar uma grande quantidade de mães hoje através da AMA, né? Que agora nós vamos falar um pouco sobre essa associação que está no coração de todas nós que somos mães atípicas e de alguns amigos que têm empatia e que nos ajudam e que apoiam a AMA de forma maravilhosa. E a AMA, ela se tornou um grupo de acolhimento muito grande. São muitas famílias que são abençoadas pela AMA. E a Cícera vai falar um pouco sobre a AMA para a gente, como foi que a AMA surgiu, de fato, né, contar um pouquinho dessa história, para que outras mães conheçam e percebam que não estão sozinhas, que existem muitas outras mães que vivenciam e que enfrentam a mesma luta que você enfrenta. Então, para que você não se sinta só, conheça a AMA e descubra quantas mulheres enfrentam as mesmas lutas e buscam melhorias de vida para a sua família. Então, Cícera, como surgiu a AMA? Falar da AMA também é algo que traz muita emoção, né? Para mim, enquanto mãe, enquanto militante do autismo. E a AMA surgiu, eu sempre digo que a AMA surgiu da história de vida de mães que precisavam
desabafar. Então, inicialmente era apenas um grupo de mães, onde nos reuníamos aos sábados para conversar. E nessa conversa as mães choravam, as mães abraçavam, se acolhiam. E depois nós éramos 20 mães no início, 19 mães mais precisamente. E essas mães elas começaram a desenvolver um afeto muito grande, entender que elas estavam conseguindo se ajudar umas às outras, né? E cada vez mais estava chegando mães e pais, e esse grupo ele foi se ampliando, cresceu, e em um determinado momento das nossas reuniões nós entendemos que precisávamos fazer mais. Porque durante as nossas conversas existia relatos de dificuldade na escola, dificuldade na família, dificuldade da compreensão. Então, a AMA nasceu dessa necessidade, da necessidade das mães de serem ouvidas, de serem acolhidas, de desabafarem. Então, a AMA ela foi naquele momento inicial, como é agora, uma rede de apoio para essas mulheres, para esses pais que não tinham ninguém e não eram ouvidos de maneira alguma. Então, foi um ponto muito importante, né? Essa questão do início da AMA, porque oportunizou as mulheres a falar. Vozes que estavam guardadas ali, choros que estavam guardados no peito, em que as mães nem sequer o direito de falar tinham. Então, foi algo marcante para a nossa vida, porque nasceu desse ponto, da nossa liberdade de mães em expressar os nossos sentimentos. Muito bem. Então, eu acredito que realmente todo esse processo foi bem emocionante, né? Você começar uma associação a partir de desabafos, a partir de sofrimentos, e ali uma apoia a outra, com certeza existem muitos picos de emoção durante todo esse processo. E eu tenho o prazer de participar da AMA. Hoje, como mãe atípica, né, já tive a oportunidade de estar na coordenação da AMA, mas depois terminei saindo um pouco da coordenação, mas sempre por ali, ajudando de alguma forma, né? Então, sou muito feliz por participar desse grupo que acolhe tantas mães, que ajuda tantas mães, não só de Pedreiras, viu, gente? Pedreiras e região é abraçada pela AMA, e hoje esse trabalho tem crescido tanto que já existem outras AMAs que foram fundadas, né, a partir da AMA Maranhão, AMA Pedreiras, e agora já existem vários outros municípios. E o que é interessante é que a AMA ela se mantém 100% de doações. Não é isso, Cícera? Conta para a gente um pouco sobre como que a AMA sobrevive. Quantas mães, quantas famílias, mais ou menos, são ajudadas pela AMA e como que a AMA consegue fazer isso, sendo que é tudo doação, é tudo do trabalho da própria AMA? Outro desafio. A AMA, inicialmente nós éramos 20 mães, 20 famílias, e hoje nós somos em um quantitativo de 340 famílias, entre cadastradas e acompanhadas. Esse quantitativo ele aumentou muito devido à necessidade mesmo das famílias de serem ouvidas. Então, constantemente nós somos procuradas por mães e por pais que decidem caminhar conosco essa luta de forma coletiva, né? Então, hoje nós somos um quantitativo de 343 famílias entre acompanhadas e cadastradas. E o desafio de conseguir manter a associação é muito difícil, porque nós estamos dentro, no contexto de filantropia, que é uma entidade sem fins lucrativos, né? Porém, o nosso maior desafio é conseguir manter a AMA funcionando, pela questão do espaço físico, os custos diários, com a manutenção do espaço. Então, todos esses pontos são algo muito que nos trazem bastante desafios. Hoje, o nosso maior desafio realmente é conseguir manter as portas abertas da AMA, né, sem ajuda do poder público. Nós sobrevivemos unicamente de doações. Tudo que nós temos na AMA, recursos, tudo mesmo, foram doados através da boa vontade das pessoas que decidem voluntariar-se conosco. Então, hoje, a AMA funciona com
o perfil de 100% voluntariado e 100% doações. E isso nos limita em alguns requisitos, pelo fato de que a gente perde muito tempo buscando maneiras de manter a associação financeiramente, através de rifa, de bingo, bazar, né? E acabamos que direcionamos tanta atenção para esse lado que é importante, porque se não fosse assim, a gente não consegue manter as portas abertas, e a gente acaba limitando o nosso tempo, em que poderíamos estar direcionando mais tempo para a formação das famílias, para a capacitação familiar, para o treinamento das habilidades das crianças através das atividades. Mas, assim, como a AMA nasceu do coração de Deus, para cuidar da vida das famílias, nós entendemos que tudo tem um propósito. Então, o nascimento da AMA aconteceu em 2016 com esse propósito, né? E hoje, nos dias que estamos, nós ainda enfrentamos grandes desafios pela questão da falta do apoio, que, de fato, é uma barreira muito grande para o nosso desenvolvimento, né? Mas nós estamos aí nos dedicando através das ações, através do próprio voluntariado. Todas as pessoas que atuam hoje na AMA são voluntárias. As atividades elas são monitoradas, são aplicadas também pelas mães, que é algo que faz parte do nosso perfil, uma vez que a AMA trabalha também a questão da capacitação familiar, mas hoje o principal desafio é esse, é conseguir manter a AMA apenas com doações, né? Com rifa, bingos, bazar. Nós nos viramos ali para poder organizar essa parte financeira de despesas que todos os meses bate na porta ali, chegam e a gente tem que honrar, né? Então, hoje, o nosso maior desafio, de fato, é esse. E quem de alguma forma acompanha o Instagram da AMA e for prestar bastante atenção, vai perceber todos os projetos que a AMA realiza. Agora, a Cícera vai falar sobre esses projetos que a AMA realiza, né, junto com as outras coordenadoras, né, tem a vice-presidente da AMA, que é a Gisele também, que é sempre muito atuante. E o que acontece? Nesses projetos, a gente percebe a utilização de muitos materiais. Existe uma despesa muito grande por trás desses materiais que são utilizados para trabalhar as habilidades com as crianças. E aí, quem olha esses projetos, né, pode se perguntar como que elas dão conta de sobreviver apenas de doações, né? Como que esse trabalho é possível de ser realizado, sendo que necessita-se de tantos materiais, necessita-se de tanta assistência assim. Mas, Cícera, fala um pouquinho sobre esses projetos que a AMA realiza e que são totalmente de doações, né? São frutos de doações. Isso. Nós temos alguns projetos em execução na AMA. Um deles é o Amigo do Autista, que eu faço questão de falar primeiro, que é um projeto que oportuniza pessoas diversas a estar colaborando conosco. E esse projeto ele nasceu justamente pela necessidade de termos ajudas, né, de pessoas, como também de oportunizar pessoas que, mesmo não tendo filho autista, não tendo nenhuma criança no seu contexto familiar com o diagnóstico de autismo, mas mesmo assim querem ajudar. Então, existe o projeto Amigo do Autista, que é um projeto em que traz pessoas amigas para voluntariar-se na AMA ou para colaborar com a AMA. Então, esse projeto é um projeto que de grande importância para a associação, uma vez que, como já falado, né, nós sobrevivemos com doações e com voluntariado. Existe também o projeto Acolher, Cuidando de Quem Cuida. Esse projeto é um projeto muito importante. Por quê? Porque é um projeto que cuida das mães de uma forma mais direta, que dá oportunidade para as mães falarem, que dá oportunidade para as mães se expressarem. E também tem a finalidade de capacitar essas mães e os pais para o manejo diário, né? A criança ela fica na sala do terapeuta alguns minutos. Às vezes, uma vez por semana, às vezes, 2 vezes por semana, às vezes, uma vez no mês, dependendo da realidade de cada cidade, cada município. Mas com a família, essa criança fica todo o tempo. Então, é importante a mãe, a família, compreender o seu papel diante
de todo esse contexto, que é o processo de habilitação. Quando a gente fala de habilitação, reabilitação é aquilo que a gente já sabe, perdeu, e aí você vai procurar retomar. A habilitação é aquilo que você ainda não descobriu, que você é capaz, mas que através de estímulos você consegue descobrir. E assim, esse processo de habilitação de comportamentos, de estímulo de habilidades, é muito importante que tenha a parceria familiar, para que a família consiga estimular. Então, esse projeto, Acolher Cuidando de Quem Cuida, ele traz a proposta de cuidar da mãe, de ouvir a família, mas também de capacitar a família para que ela consiga estar dando a sua parcela de contribuição nesse processo de habilitação dessa criança. E também existe o projeto Arte Terapia, que é o projeto o nosso carro-chefe, né, o queridinho. Esse projeto ele nasceu justamente da necessidade das crianças, das pessoas autistas, de terem atenção. Então, entendendo que nós não temos profissionais da clínica, né, atuando como psicólogo, fono, até porque não ainda veio voluntários para essa área, o projeto Arte Terapia ele nasce justamente para que essa equipe de monitores, que são supervisionados por uma equipe de psicopedagogos, a estarem desenvolvendo atividades para essa criança, de modo que essas atividades sejam direcionadas às queixas das famílias. Esse projeto não tem a finalidade de trabalhar a questão de alfabetização acadêmica, de aprender a ler e escrever. Não, esse projeto tem a finalidade de trabalhar as habilidades das crianças dos mais diversos eixos, considerando as queixas que as famílias apresentam. Por exemplo, trabalhar a questão da comunicação, interação social, comandos, regras, coordenação motora, percepção, trabalho coletivo, todos esses contextos que, uma vez trabalhados, uma vez estimulados, eles favorecem também habilidades acadêmicas. Então, assim, lá dentro da AMA, dentro desse projeto, nós trabalhamos de uma forma direta com as crianças, com as pessoas autistas, não só crianças, mas com as pessoas autistas de forma geral, oportunizando através de exercícios, de atividades psicomotores, maneiras dessa criança se habilitarem através de atividades reforçadoras. E, nesse momento, a mãe também está presente para que a mãe, além de ajudar no processo da aplicação das atividades, elas possam aprender e levar aquela mensagem para serem aplicadas em casa e, assim, servirem de mais estímulo para que a criança desenvolva. Então, assim, nós somos, de uma forma geral, o ser humano pode aprender, ele pode aprender todas as coisas, mas é necessário que haja estímulo. Então, esse projeto, o projeto Arte Terapia, ele visa isso, oportunizar essa criança, essa família a conhecer, né, a se apropriar do conhecimento para que possa estar aplicando em casa. Então, falei da Arte Terapia, falei do projeto Acolher, falei do Amigo do Autista, agora vou falar do Bazar Solidário. O Bazar Solidário é um projeto que foi pensado, né, como forma de obtermos recursos para que a gente possa manter o projeto aberto. Então, nós constantemente estamos recolhendo itens, peças de roupa, calçados, acessórios que estão em perfeito estado, né? E nós montamos um espaço e dali nós fazemos uma ação, né? Nós vendemos e o que recolhemos é aplicado nas despesas da AMA. E esse projeto também, ele também oportuniza as famílias a se interagirem, a mobilização, a se mobilizarem nesse processo de buscar, né, o nosso objetivo, que é conseguir recursos para manter a AMA aberta. E existe também a proposta do projeto Conscientizando, que traz a ideia de levar a fala sobre o autismo a todos os lugares. Na verdade, nós já fazemos isso, né? Nós já estamos aí aplicando palestras em diversos locais, mas existe a proposta de implantar esse projeto, que é o projeto Conscientizando por aí. E quase esquecendo de falar do projeto Autismo na Escola, né?
projeto Autismo na Escola é um projeto que nasceu da necessidade das famílias, das crianças, de serem compreendidas no âmbito escolar, né? Nós entendemos que a exclusão ela acontece de forma que, muitas vezes, a escola, o professor, a própria família, ela não tem nem conhecimento daquele ponto em que provocou aquela exclusão, a exclusão em si. Então, nós, enquanto AMA, nós temos a obrigação de levar informação sobre o autismo, sobre as características, meios que possam estar facilitando o processo de aprendizagem dessa criança na escola, no contexto escolar, né? Nós falamos de inclusão, e quando falamos de inclusão, a gente entende que é proporcionar, é buscar meios de que esse aluno ele esteja num contexto social com os demais. Mas nós também precisamos entender que é de suma importância levar informação para que o profissional que está recebendo esse aluno ele possa se apropriar de mais conhecimento e, assim, ajudar de uma forma mais efetiva. Realmente são muitos projetos, né? Muitas famílias alcançadas, muitas comunidades ouvem aquilo que a AMA tem a dizer, muitas crianças são ajudadas. E eu só tenho a parabenizar, né, por todo esse trabalho. E que eu tenho orgulho também de fazer parte desse grupo e de observar a evolução das crianças, de observar quantas mulheres se tornaram mais fortes depois de participarem da AMA, de melhoraram até mesmo a sua autoestima, a sua vontade de viver, a sua motivação, porque quem acompanha o dia a dia, quem acompanha o autismo diário de uma mãe atípica, iria, com certeza, sofrer só em observar. Porque nem todos os dias nós estamos em uma rede social contando exatamente o que nós enfrentamos, contando exatamente qual foi o sofrimento daquele dia. Muitos sofrimentos ficam ali dentro de casa mesmo. Mas só as mães atípicas é que, de fato, sabem o que elas enfrentam. E a AMA realmente tem sido um grande apoio, uma grande ajuda para todas essas famílias. Então, se alguém que está nos ouvindo, alguém que estiver assistindo, tiver interesse em ajudar a AMA, receberemos esse apoio, receberemos essa ajuda de coração aberto e as crianças, com certeza ficarão muito mais felizes e poderão avançar ainda mais. Inclusive, tem a camisa da AMA, não é, Cícera? Mostra a camisa da AMA aí para todo mundo. A AMA ela também produz essa camiseta e, através da venda dessa camiseta, ela também arrecada recursos para investir na própria AMA. Nenhuma das pessoas da AMA são remuneradas, o trabalho é completamente voluntário. Completamente voluntário. Então, essa camisa, como todos os anos, nós desenvolvemos um projeto no mês de abril, projeto de conscientização, com foco no mês de abril. Essa camisa, esse ano, trouxe a temática inclusão é regra e não exceção. E nós vendemos essa camisa para que as pessoas possam usar, possam divulgar a temática e também cooperar, colaborar conosco. Então, caso vocês queiram adquirir essa camisa, ela custa R$ 40. E a ideia da venda das camisas é, de fato, também ajudar a manter o projeto, manter a AMA. Então, caso você queira, nós temos disponível, viu, a pronta entrega. É só procurar aqui no Instituto Servos ou procurar a AMA através do direct, que nós temos a pronta entrega. Muito bem. E a Cícera já começou a falar aí do contato, de como as pessoas poderiam adquirir a camisa, mas, Cícera, deixa mais claro, como uma mãe ela pode encontrar a AMA? Por quem? Por onde? Cadê a AMA? Onde é? Então, você pode dar o endereço do perfil da AMA e falar como que essas mães podem encontrar vocês. Hoje nós estamos situados na Rua 1, do Residencial Ouro Branco, que fica bem em frente do tiro de guerra, no residencial, subindo a primeira ruazinha à direita, Rua 1, Casa 6. Né? Uma sede provisória, nós funcionamos em uma casa, e lá nesse espaço nós desenvolvemos o nosso trabalho. Então, você que deseja procurar a AMA, seja para uma dúvida, para cadastrar, né, ou para ser voluntário, nos procure nesse endereço. Os dias de funcionamento às terças e quintas à tarde e sábado, manhã e tarde.
Então, durante esses dias, às terças e quintas à tarde e sábado, manhã e tarde, nós estamos na sede para receber, né, as pessoas que queiram ali nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Outra coisa muito importante, que é de suma importância falar, todas as famílias que participam da AMA, elas não pagam absolutamente nada, né? Então, participar da AMA é totalmente gratuito para as famílias. Então, por que, que nós entendemos assim? Justamente pela questão da proposta da filantropia, tá? E nós lidamos com famílias muito carentes, né? Então, até por essa razão, é importante deixar assim claro que as famílias não pagam nada para participar da associação, para serem cadastradas na associação. E é isso. Nós estamos localizados aqui no Residencial Ouro Branco. Faça uma visita, dê uma passadinha para conhecer o nosso trabalho. Nós vamos recebê-los com o maior carinho, com o maior amor, assim como fazemos com todos. Muito bem. Então, depois de conhecer essa linda história, né, dessa mãe que teve uma luta solitária e que não teve medo, enfrentou tudo o que precisou enfrentar para conseguir as melhorias, as melhores condições de vida para o seu filho. Depois de ouvirmos a linda história da AMA, eu tenho certeza que o nosso coração já não fica mais sendo o mesmo, né? Ficamos com os nossos corações aquecidos e trabalhando mais ainda a questão da empatia, de perceber o sofrimento de outras mães, né, a necessidade que outras mães têm e do quanto a AMA e as mães que fazem parte da AMA precisam de ajuda. Então, se você identificou alguma das características que foram faladas, ou em alguém da sua família, ou em algum vizinho, né, profissionais de educação que identificam nos seus alunos, então é hora de ligar algum alerta aí nos pais. A gente sabe que existe muita resistência de muitas famílias ainda de aceitar a questão do diagnóstico. Mas a gente sabe que quando essa resistência existe, quem perde muito mais é a criança, porque o tratamento fica cada vez mais tardio e fica mais difícil de conseguir um bom retorno, né? De conseguir uma habilitação, assim como a Cícera já explicou para a gente. Então, para encerrarmos essa conversa maravilhosa, eu quero que você deixe a sua última mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. E aí, após a tua fala, eu vou fazer o encerramento desse primeiro programa, né? Autismo Diário. Agradecer, sempre agradecer pela oportunidade, pelo espaço, visto que antes nós não tínhamos esse privilégio, né, de ser ouvidas. Então, é importante demais ressaltar isso, que hoje os espaços estando abertos favorece a conscientização, a compreensão da família, né? De muitas mães que às vezes não têm a oportunidade enfim, de conhecer. Então, assim, às vezes uma conversa pode favorecer muito o processo de compreensão e dizer que nós não estamos no local de vitimismo. Não. Nós, enquanto mães de autistas, de pessoas autistas, nós não estamos, tá, na poltrona do vitimismo, não. Nós estamos ali na luta diária. Nós estamos na luta diária que exige de cada uma de nós a necessidade de avançarmos cada vez mais. Mas é também importante falar que essas mães precisam serem acolhidas, precisam ser ouvidas, precisam entender que elas não estão sozinhas, né? E essa responsabilidade é de todos nós. Então, deixar a mensagem aqui de acolhimento para que a sociedade, de modo geral, possam acolher. Hoje nós somos 53 AMAs no estado do Maranhão. Há 3 anos atrás, nós éramos três AMAs. Então, existem AMAs em 53 cidades do Maranhão. Significa que a nossa voz está chegando cada vez mais longe. E a ideia é chegar a todos os lugares. E isso só vai acontecer quando as famílias entenderem o seu papel diante desse contexto, que é levar a temática do autismo para todas as pessoas. Mas é importante também lembrar que muitas vezes essas famílias são responsabilizadas. É culpa da mãe, é culpa da família, é culpa. Mas ninguém, ou
pouquíssimas pessoas chegam para acolher, né? Então fica a nossa fala no sentido de despertar em você, tá? A ideia de acolher, de ouvir, de ser a escuta para essas famílias que não estão no lugar do vitimismo, não estão na poltrona do vitimismo. E também agradecer pela oportunidade, porque falar de autismo é algo que eu acabo me emocionando muito, porque não é apenas algo que eu estudei sobre o assunto, ou não é apenas algo que eu fui buscar na internet ou que eu vi em livros, não, mas é algo que está na minha vida, no meu contexto diário. Então, enquanto pessoa, enquanto militante do assunto, da temática, eu me sinto imensamente honrada em estar aqui falando desse assunto, em ter sido a escolhida para falar desse assunto e dizer também da importância que a AMA Pedreiras, né, traz aqui para a cidade de Pedreiras. É evidente a relevância dessa instituição para toda uma comunidade, que não é só Pedreiras, mas que é a região. E dizer também que nós temos uma equipe muito focada, muito dedicada, que tem se empenhado muito em oferecer um serviço de qualidade para as famílias, em ser essa escuta, né? Então, é de suma importância falar esses assuntos e agradecer muitíssimo a oportunidade do Instituto Servos em estar trazendo esse assunto tão necessário para essa conversa, né? E para esse tempo de conscientização, de mobilização e de construção de conhecimento. E também parabenizar você, Priscila Kese, por estar à frente também desse que não é só um projeto, mas que é uma grande oportunidade dessas famílias, para essas famílias. Então, agradecer imensamente. Essa é a palavra, gratidão. Eu acredito que a principal mensagem de hoje seja: mãe, você não está sozinha, né? Existe um grande número de outras mães, existe um lugar em que você vai ser acolhido, existe um lugar em que você vai ser ouvido, em que você vai ser ouvida, né? Um lugar em que você vai ser acolhida e que vão entender a sua dor. Então, eu acredito que se nós fôssemos resumir a mensagem desse primeiro programa, seria essa: você não está só. Então, conte com a AMA, conte com a presidente da AMA, conte com o nosso programa Autismo Diário para tirar as suas dúvidas. Então, não carregue tudo sozinha. Você tem com quem dividir. E nós estamos aqui para apoiar, para lhe dar forças e para orarmos também por você. Então, Cícera, muito obrigada por ter vindo. Eu sei da tua intensa rotina e que precisou se organizar para estar aqui hoje à noite. Eu só tenho a agradecer a participação da Cícera e desejar que o Senhor continue dando força, coragem, vigor, sabedoria para continuar trilhando esse caminho, que é um caminho árduo. E que você não apenas trilha esse caminho árduo da sua vida, mas você está trilhando o seu e ajudando outras mães a trilharem os dela. Então, parabéns mais uma vez e que o Senhor abençoe a tua vida. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse nosso primeiro programa, que foi muito especial, com a participação dessa nossa grande amiga, que é também neuropsicopedagoga, que também faz atendimentos. E agradecer o carinho de quem ficou aqui com a gente. Espero que vocês continuem conosco. Se alguém tiver dúvida, mande sua pergunta, que no próximo programa nós estaremos respondendo. Eu sou Priscila, quem está por trás das câmeras é o Felipe. Este é o programa Autismo Diário, em parceria com o Instituto Servos.